Rádio Orizona FM. Estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás. Operando na frequência de 87,9 MHz. Com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM. A rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos, são 12 horas 27 minutos em Orizona, hoje, segunda-feira, 17 de setembro de 2018. Obrigado pela sua companhia, está no ar o Jornal Orizona FM e você confere a partir de agora os seguintes destaques. Operação desarticula quadrilha que fraudava contas bancárias. Mais de 1.600 cidades brasileiras ainda possuem lixões. Morre aos 113 anos, quilombola mais velho do Brasil. Cartão de crédito e crediário foram as modalidades que mais endividaram os brasileiros nos últimos anos, aponta pesquisa. Goiás vence clássico do Centro-Oeste, sobe na tabela. Bandidos explodem agências bancárias de Corumbaíba na última sexta-feira. Chuva de granizo derruba árvores, mata bezerros e deixa camada de gelo de 2 metros em Bom Jardim de Goiás. Orizonense participa de maratona em Berlim. Defesa Civil emite alerta de pancadas de chuvas para Orizona. Você confere ainda as principais notícias de Goiás, direto de Goiânia. Um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. A previsão do tempo para toda a nossa região. E a cotação dos principais produtos agropecuários. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. Operação desarticula quadrilha que fraudava contas bancárias. A reportagem é de Leno Falck. 18 pessoas foram presas nesta segunda-feira em 7 estados do país por participar de uma quadrilha responsável por furtar mais de 30 milhões de reais de contas bancárias em um ano. Computadores e telefones celulares também foram apreendidos. A segunda fase da Operação Open Doors cumpre 43 mandados de prisão e mais de 40 de busca e apreensão. Ao todo, 237 suspeitos foram denunciados no Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Bahia, Ceará, Santa Catarina e Pará. Em Ponta Grossa, no interior do Paraná, foi preso o cantor sertanejo Rick Ribeiro. Ele seria um dos hackers do grupo e usaria o dinheiro das fraudes para financiar seus clipes. Os envolvidos responderão por lavagem de dinheiro, furto qualificado e organização criminosa. São Paulo, Leno Falck. Mais de 1.600 cidades brasileiras ainda possuem lixões. Mais os detalhes sobre esse assunto com Diego Brião. Os lixões deveriam ter sido fechados até 2014 no Brasil, de acordo com o que prevê a política de resíduos sólidos. No entanto, mais de 1.600 cidades seguem usando esta possibilidade para armazenar o lixo produzido. Este dado está presente no Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, que foi lançado pela Abrelp, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. O diretor-presidente da Abrelp, Carlos Silva Filho, classifica como retrocesso a ampliação do uso de lixões no país. Olha, o aumento na destinação inadequada foi de pouco mais de 1%. Porém, na destinação inadequada, nós temos a questão de lixões e aterros controlados. E os lixões acabaram justamente recebendo um volume maior de resíduos do que de 2016, o que é um grande retrocesso, porque esse lixão, que é a pior forma de destinação de resíduos, voltou a crescer no Brasil.
Silva Filho da Abrelp também lamenta que o índice de reciclagem no Brasil seja de 3%, número bem abaixo do que poderia ser. O resíduo domiciliar no Brasil, ele tem um potencial de reciclagem da ordem de 20% a 25%. Então nós temos aí essa possibilidade de justamente estruturar as ações e as recolhidas para chegar nessa recuperação, o que vai trazer recursos econômicos a um setor da economia que pode ser movimentado, gerar emprego e renda e beneficiar de uma maneira muito considerável o meio ambiente. Mais da metade das cidades que ainda usam lixões está localizada na região nordeste do Brasil. De Porto Alegre, Diego Brião. Morre aos 113 anos, quilombola mais velho do Brasil. Morreu neste sábado aos 113 anos Antônio Mulato, o quilombola mais velho do Brasil. Segundo a família, ele estava internado com complicações renais e não resistiu. Mulato era descendente de pessoas escravizadas. Nasceu e era uma liderança na comunidade de Mata Cavalo, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso. Conhecido pelo engajamento em lutas por igualdade racial e chegou a receber diversas ameaças de morte pela resistência em defender os territórios tradicionais. Em 1940, conseguiu instalar a primeira escola pública do Brasil em uma comunidade quilombola. O Ministério Público Federal do Estado publicou uma nota lamentando a morte de Antônio Mulato. Com informações de Mato Grosso, Larissa Mantova. Cartão de crédito e crediário foram as modalidades que mais endividaram os brasileiros nos últimos anos, apontou a pesquisa. Confira. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 58% dos consumidores que recorreram ao crediário no último ano ficaram negativados por atrasar prestações e 48% dos usuários de cartão de crédito por não pagarem a fatura. Segundo o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, se não houver controle, o uso do cartão pode gerar um volume de compras que excede o orçamento, levando os consumidores à inadimplência. O crédito é uma coisa que faz parte da nossa vida, tem seus benefícios, mas se tomado de forma não organizada, se for tomado para coisas sem importância, pode se transformar numa bola de neve, até porque a pesquisa mostra que muitas das pessoas não dão atenção aos detalhes, às taxas, enfim, tudo que tem dentro de um empréstimo. O educador financeiro ressalta que o mau uso do crédito pode tornar a dívida difícil de pagar, principalmente diante de uma economia que ainda está em recuperação. Às vezes, com a economia dando sinais de recuperação, as pessoas são levadas a consumir novamente. O que é bom, o que faz parte da economia voltar a girar, é muito importante para o país. Mas as pessoas têm que agir com responsabilidade, sabendo exatamente o quanto estão gastando e se podem gastar. A pesquisa mostra ainda que o cartão de crédito lidera o ranking dos instrumentos de crédito mais usados no último ano, com 67% das menções. Em segundo lugar, surge o crediário como carnês, boletos e cartões de loja. Aparecem depois o limite do cheque especial, o empréstimo consignado em bancos e o empréstimo pessoal em bancos. Reportagem Cíntia Moreira. Brasileirão Série B. Goiás vence clássico contra o Atlético e sobe na tabela. A reportagem é de Felipe Zboril. A Série B do Campeonato Brasileiro permanece sendo liderada pela equipe do Fortaleza, mesmo não vencendo há 4 jogos no Brasileirão. O time de Rogério Ceni acendeu o alerta depois de mais uma derrota na última sexta-feira, diante do Sampaio Correia. 1-0. Quem se beneficiou neste final de semana entre os líderes foi o Goiás, que venceu o Atlético Goianiense no Clássico Goiano por 2-1. Thiago Luiz, jogador do Goiás, que voltou depois de se recuperar de lesão, acredita que o time está no caminho certo, rumo ao retorno à Série A. Acho que nós jogadores sempre tem que estar preparados, treinando forte para quando surgir a oportunidade de agarrar da melhor maneira. Fico feliz de
contribuir à vitória. Espero que possa continuar nessa batente aí para a gente conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. Também tivemos neste final de semana o Brasil de Pelotas derrotando a equipe do CRB. O Criciúma passou pelo Avaí 3-2 em Santa Catarina. O Boa Esporte empatou com o Paysandu em 1-1 e o Oeste ficou no 0-0 com a Ponte Preta. Lucão, atacante do Goiás, é o artilheiro da Série B com 12 gols marcados. Vamos agora para um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. Confira. Ótima segunda-feira. O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou ontem, domingo, dia 16, durante ato de campanha em frente ao portão 8 do Parque Ibirapuera, em São Paulo, que homens e mulheres decentes não merecem ser obrigados a fazer uma escolha entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, no segundo turno da eleição. Na mais recente pesquisa de intenção de voto do Instituto Datafolha, divulgada na sexta-feira, dia 14, Fernando Haddad saltou de 9% para 13%. Empatou com Ciro Gomes, que também soma 13%. Jair Bolsonaro lidera com 26%. Entre aspas, eu quero organizar todos os brasileiros, homens e mulheres decentes, que dão valor ao trabalho e que não querem ser levados a um segundo turno que os leve a escolher entre o fascismo ou premiar todas as contradições gravíssimas do PT. Isso é uma escolha que o brasileiro não merecia, declarou Ciro Gomes. O candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, afirmou ontem, domingo, dia 16, que a economia não será recuperada na bala nem com populismo, mas com um grande ajuste fiscal. Alckmin fez campanha em São Paulo. Ele caminhou no Campo Limpo, bairro da zona sul da capital paulista, e depois visitou um mutirão de cidadania promovido por uma igreja, no Capão Redondo. Entre aspas, não é a bala, nem com populismo, nem de esquerda, nem de direita, que o Brasil vai recuperar a economia. Vamos recuperar a economia com um grande ajuste fiscal, que traga confiança, investimento e emprego, disse Alckmin. Durante a visita, Alckmin voltou a dizer que parte do eleitorado vota em Jair Bolsonaro para impedir a volta do PT, mas que isso pode significar a volta do PT, já que, segundo ele, Bolsonaro perderá para qualquer candidato no segundo turno. A candidata da Rede à presidência da República, Marina Silva, afirmou no sábado, dia 15, que a campanha do PT quer esconder o período de governo do presidente Dilma Rousseff. Em atividade de campanha em Vitória, Espírito Santo, Marina afirmou que o candidato do PT, Fernando Haddad, terá de explicar por que o país do pleno emprego agora tem 13 milhões de desempregados. Entre aspas, hoje nós temos mais de 13 milhões de desempregados. Isso é fruto do governo Dilma e Temer, mas o PT quer esconder o período Dilma-Temer. É como se tivéssemos o governo Lula e pulássemos para 2018, afirmou Marina Silva. Segundo Marina, o partido, ao qual ela já foi filiada, utiliza agora a mesma estratégia que usou para apoiar uma candidata que mentiu para o povo brasileiro, fez promessas mentirosas. Entre aspas, meu compromisso é de ajudar a complementar políticas de segurança em parceria com o Estado do Espírito Santo, combatendo a violência, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando e, principalmente, violência contra a mulher. Só no ano passado, foram mais de 12 mil casos de violência, disse Marina Silva. Marina destacou que, se eleita, vai adotar um plano nacional para a juventude, a fim de dar condições para que os jovens possam empreender e ter acesso à educação. O candidato a presidente da República, Fernando Haddad, do PT, afirmou no sábado, dia 15, em Vitória da Conquista, Bahia, que, se eleito, vai criar uma conta de investimentos e fazer uma reforma bancária como medidas para geração de empregos. Em Vitória da Conquista, Haddad propôs a criação de uma conta especial para investimentos, a fim de o governo concluir obras paradas e gerar empregos por meio dessas obras. Entre aspas, tem que ter uma conta separada para investimentos, para não ter desinvestimento. Obra parada é prejuízo. Daqui a pouco você perde o que você investiu. Você não pode fazer uma contabilidade burra. Se você parar a obra, em 1 ou 2 anos, você vai ter que refazer ela inteira. E os bilhões já investidos, você vai perder. Então, tem de ter uma conta especial para terminar as obras que estão com 70%, 80% concluídas, para não perder o dinheiro do povo que já está lá, enterrado, declarou Fernando Haddad.
Salve, salve, galera! Agora a diversão em Orizona fica por conta do Casarão Dance. Com um ambiente agradável, o Casarão Dance oferece a você shows ao vivo aos fins de semana. Fique atento à nossa programação. Aqui você vai festejar com sua família e seus amigos. Estamos localizados ao lado dos Correios. Casarão Dance, onde a diversão acontece. Nós vamos agora com uma conexão direto de Goiânia com o repórter Libório Santos com todas as notícias do estado e da capital. Choveu praticamente a noite toda em Goiânia e, segundo a previsão da meteorologia, as chuvas devem ir até a próxima sexta-feira. Tomara que atinjam todo o estado. Finais de semana sempre são marcados por alguma tragédia. No início da tarde de ontem, um menino de 8 anos morreu após ser atingido na cabeça por um poste de um alambrado de um campo de futebol num bairro da periferia. Ele brincava com seus irmãos de 10, 11 e 13 anos quando o acidente aconteceu. O pai da criança disse que o filho brincava com seus 3 outros irmãos na rua quando foi buscar a bola em um campinho que fica próximo à sua casa. Depois de muita discussão, agora não tem mais como adiar. O Brasil tem mesmo que seguir o mesmo modelo de placas de veículos Mercosul. A partir de 1º de dezembro próximo, todos os carros que forem transferidos ou emplacados pela primeira vez, necessariamente receberão a nova placa. O processo tem gerado dúvidas e uma delas é se todos os carros terão que mudar a placa de imediato. No clássico goiano pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás venceu o Atlético Goianiense por 2-1 no sábado. Agora o Goiás é o terceiro colocado, o Atlético o quarto, o Vila Nova o quinto. Na sexta-feira próxima, o Vila Nova enfrenta o Fortaleza, que é o primeiro colocado. O Tribunal de Justiça de Goiás vai instalar no mês de outubro 19 novas unidades judiciárias, contemplando 11 comarcas. A IVA faz parte do plano de reestruturação judiciária. A matéria trata, entre vários pontos, da criação total de 33 novas varas com competências diversas, de juizados especiais da mulher e de combate ao crime organizado, além de 6 cargos para desembargadores. A instalação depende de dotação orçamentária e, por isso, será feita em etapas seguindo o cronograma. Um homem de 52 anos foi linchado por moradores após assediar uma criança neste final de semana. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito ofereceu a uma garota roupas de brinquedo e dinheiro para que ela fosse até a sua casa. A criança de 10 anos estava no restaurante da mãe quando foi abordada pelo homem. Tinha várias passagens pela polícia por injúria, difamação e ameaça contra mulheres. O comércio está adotando biometria facial contra fraudes. Base de dados tem mais de 30 milhões de consumidores do país. Por meio de análise de pontos, a ferramenta verifica histórico e confirma a identidade. O varejo é hoje o principal alvo de golpistas do país. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia passou a oferecer este ano o SPC Reconhecimento Facial. Várias entidades nacionais ligadas à produção agropecuária, às indústrias e às exportadoras, e dentre elas a Associação dos Produtores de Soja, ProSoja, se reuniram em Brasília com o chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha. O assunto principal foi a questão do tabelamento do frete. O presidente da ProSoja Nacional, Bartolomeu Braz, disse que o tabelamento não é a solução e fala sobre as consequências dessa normativa. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. O Quitandas do Léo está sob nova administração, porém continua com a mesma qualidade em seus produtos. Deliciosos bolos de vários sabores, pão de queijo, bico de queijo, sanduíches naturais, pão caseiro, pães pizza, entre várias outras gostosuras. Venha tomar o seu café da manhã e da tarde aqui no Quitandas. Aqui tem um ambiente agradável para você. E à noite, trabalhamos com a entrega de pizza. São deliciosas pizzas produzidas pelo famoso pizzaiolo Cristiano Roliço. Trabalhamos com disque entregas de terça a domingo a partir das 19 horas. O telefone é o 3474-2460. Atendemos também pelo WhatsApp 99613-7678. Quitandas. Agora você fica bem informado com a previsão do tempo para toda a nossa região. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, na região centro-oeste, a temperatura máxima pode chegar em 39 graus, enquanto a mínima pode atingir os 15 graus.
Já a umidade relativa do ar pode variar entre 10% e 95%. Em todo caso, é sempre importante tomar muita água. A intensidade do vento será de fraca a moderada, com rajadas, e o céu pode ficar nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso. Demais áreas, céu nublado com pancadas de chuva isolada. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Ana Clara Arantes, o tempo e a temperatura. E nesse instante, em Orizona, os termômetros registram 31 graus. A temperatura pode chegar até 20 também. E a umidade relativa do ar, com a chuva que nós tivemos esses dias, pode chegar até 90%, amenizando principalmente quem tem problemas respiratórios. Cansado de ter dor de cabeça com lava-jatos? Então você precisa levar o seu veículo no lugar certo. O Lava Jato Cinelândia está prontinho para atender você, com profissionais altamente qualificados e preparados para lavar o seu veículo. Basta ligar no 649-9994-6085 ou então no 649-8165-3771 e nós buscamos o seu veículo na sua residência para você não ter dor de cabeça. E na sexta lavada geral, a 7ª sai de graça. Lava Jato Cinelândia, lavando bem para servir sempre. Você fica agora com a cotação dos principais produtos agropecuários. A cotação da arroba do boi gordo começou a segunda-feira com queda de 0,20% no preço e o produto é negociado a R$ 149,50 no estado de São Paulo. Em Goiânia, a arroba é vendida à vista a R$ 138,00. No norte do Mato Grosso, o valor é R$ 128,00. Já Barretos e Araçatuba, em São Paulo, comercializam a arroba a R$ 149,50 à vista. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 4,23 no estado de São Paulo. O preço do frango resfriado aumentou de 2,42% e a mercadoria é comercializada a R$ 4,23. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial registrou aumento de 0,53% e o produto é negociado a R$ 5,64. Em Minas Gerais, o preço do suíno vivo registrou aumento de 0,27% e a mercadoria é vendida a R$ 3,74. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 3,35. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Eberton Mendonça e Paulo Castro. Chuva de granizo derruba árvores, mata bezerros e deixa camada de gelo de 2 metros em Bom Jardim de Goiás. Uma chuva de granizo destruiu parte de uma mata, matou bezerros e deixou uma camada de gelo de 2 metros em uma fazenda em Bom Jardim de Goiás, que fica no sudoeste do estado. O secretário de Meio Ambiente da cidade filmou o impacto causado pelas pedras de gelo. Foi algo surreal, só estando lá mesmo para ter a dimensão, disse Linar Palmeira. Ele conta que a chuva aconteceu na quinta-feira, dia 13, mas as filmagens foram feitas no sábado, dia 15, e ainda havia uma grande quantidade de pedras de granizo. O fazendeiro contou ao secretário que uma nuvem com formato esférico apareceu no céu e caiu com um bloco de gelo. Derrubou parte de uma mata de buritis, matou 2 bezerros, um deles ficou até embaixo do gelo. Nunca vi uma cena daquela. A camada de gelo tinha uns 2 metros, contou Pereira.
Nas imagens feitas pelo secretário, um homem aparece remexendo com o pé as pedras de gelo que continuavam na fazenda 2 dias depois da chuva. Pereira contou que vai encaminhar as imagens para o Instituto Nacional de Meteorologia para tentar explicar o fenômeno. Bandidos explodem agências bancárias de Corumbaíba na última sexta-feira. Segundo informações, os ladrões estavam armados e o crime foi realizado com apoio de pelo menos 2 veículos. Criminosos explodiram 2 agências bancárias na madrugada desta sexta-feira, dia 14, em Corumbaíba. De acordo com informações, foram alvos dos criminosos os bancos Itaú e Caixa Econômica Federal. Não houve feridos na ação. Segundo informações, os ladrões estavam armados e o crime foi realizado com o apoio de pelo menos 3 veículos. Após os ataques, que duraram cerca de 40 minutos, os criminosos fugiram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Os bandidos fugiram sem levar dinheiro das agências. Orizonense participa de maratona em Berlim, na Alemanha. O orizonense Bruno de Castro e Silva participou neste final de semana em Berlim, na Alemanha, da maratona BMW, uma das mais importantes de toda a Europa. Bruno fez o percurso de 42 km, 195 metros, em 2 horas, 50 minutos e 26 segundos. Os parabéns de toda a equipe do JO ao Bruno por estar levando o nome de Orizona em um evento tão importante. Defesa Civil emite alerta de pancadas de chuvas para Orizona. A Defesa Civil Nacional emitiu há pouco, às 10 horas e 55 minutos, um alerta de pancadas de chuvas, raios e ventos fortes no município de Orizona. No alerta, pede-se para evitar pontos de alagamentos e evitar ficar debaixo de árvores. O alerta está sendo enviado via celular através do número 40199. Oportunidade de trabalho na Oderich. A Oderich está contratando pessoas para trabalhar como auxiliar de produção. Temos apenas 4 vagas. Os interessados deverão comparecer na sede da empresa na quarta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, para preenchimento de ficha. Para maiores informações, deve ligar no telefone 3474-3400. Repetindo, 3474-3400. E a Prefeitura Municipal de Orizona, através da Secretaria da Educação, Universidade Estadual de Goiás e Governo de Goiás, comunica toda a comunidade acadêmica de Orizona e região que o edital para as inscrições do vestibular da UEG em rede será lançado hoje. No primeiro momento, serão ofertados 50 vagas para o curso de administração, que foi solicitado por 57% das pessoas que participaram da pesquisa. A Prefeitura de Orizona está providenciando um moderno polo com computadores disponíveis para as aulas presenciais e auxílio aos professores e alunos. Nós encerramos o JO de hoje. Mas antes, também um outro convite da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O Instituto Iágua e a Prefeitura Municipal de Orizona convida todos para uma audiência pública, onde será debatido o planejamento da 4ª etapa do processo de implantação do Plano Diretor do município de Orizona. A reunião será dia 18 de setembro, amanhã, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Orizona. O secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Antunes, convida toda a população para estar presente e debater esse importante tema. E nós ficamos por aqui. São 12 horas e 55 minutos. Estaremos de volta amanhã com o melhor jornal de toda a região. Excelente tarde, até amanhã.